Live. Alive. Olha lá. You are live. Eu ainda não consigo ver no Chegamos. YouTube, mas logo logo já pego para poder acompanhar também nossos comentários, nossos chats, nossos tudos. Aqui a gente Ainda vai não batendo um consigo pouco de papo por acompanhar. enquanto eles não estão chegando. É quando Então, libera o link também, a gente dispara e eles entram, é bonitinho. Que bom que os meninos estão entrando, né? Eles entram sempre. Participam. Até mais eles, assim, né? É difícil quando a gente tem alguém externo que dá uma contribuição, né? Ainda é um negócio muito para os nossos alunos, mas já aconteceu, né? De colegas e outros, assim, legal. né? Darem o ar da graça e ajudar a gente, né? E sempre muito útil. Já está, o YouTube já tem, contando 6 pessoas assistindo, já temos curtidas. O Marques já está aqui. Marques, saudade! Marquito também, Maestro, grande maestro. O Gabriel Marques também. Gabriel, que coisa linda. Ai, que fã que eu sou desse carinha, que saudade. Que lindo. Verdade, 6 pessoas. Já temos aí uma galera. A gente tem público, a gente já tem público. Sim, logo vem. Vai dando 7 horas aí, a galera começa a vai aquecendo, né? Sim. Agora são 5 minutos de aquecimento, né? Só explicando pra Selminha. Selma, agora é aquele momento que a gente dança. E tem essa ainda? Aí a performance é com o Rodolfo. Na verdade, eu tenho um gingado de árvore, né? Maravilhoso. Eu tenho alguns passos, como o farfalhar quando o vento bate, né? Tá certo. É profissa já. Eu lembro muito daquele episódio dos Normais, quando a Vani e o Rui... Nossa, é muito bom. A Vani e o Rui vão pra balada e o Rui ensina como que o pessoal dança na balada, né? Os 3 passos dele. E eu me sinto aquilo. É muito bom. Eu assim, né, o gol da seleção, é muito divertido. Ai, que exagero. E olha, a Sâmia entrando aqui, gente, que saudade. Sâmia, olha, que gostoso. A Carol, professora Carol, Manu. Show, a gente tá muito famosa. Juju Kawabata, olha lá, que linda, Manu. Sim, olha, Ju, gente, vocês estão participando, muito legal isso. Só avisando que eu tô com um calásio no olho, então tá inchado mesmo. Eu pensei em usar óculos de sol, mas eu acho muito constrangedor. Mas, enfim. São coisas do inverno. Não dá pra ver, não, Rô. Tá tranquilo. Coisa doida. Inflamações. E aí, vamos começar já? Bora. Aproveitar a nossa convidada especial. Gente, então olha só o nosso canal crescendo, tá? A gente tá virando blogueirinho de verdade agora. Aqui, gente! Agora uma convidada especialíssima. Convite super especial. Para poder falar Obrigada, Rô. Obrigada. Super especial. Me sinto honrada de estar aqui para discutir um assunto tão importante, né? Tão importante. E como? Ainda mais numa situação como hoje, e nos últimos tempos, e hoje também já aconteceu coisa complicada aí. Hoje foi uma bomba, né, Rodolfo? Hoje está um dia pesado e medidas, inclusive, que tem a ver com a situação de discriminação. E aí, assim, acho que os 2 últimos meses estão absurdamente intensos quando a gente fala da pauta que a gente tem para hoje de políticas públicas e discriminação. Claro que o nosso foco é racismo, né? Situando o pessoal para a gente poder
fazer, então, o início aí, e apresentar os materiais da proposta de redação da professora Rosi, e aí a gente começa o nosso chat aqui, né, tríplice dessa vez, com a professora Selma, super ajudando aí, super linda com a gente, né, Bora. e o pessoal entrando, vamos lá. Sim, e você sabe que eu vou até falar para o pessoal, né, que essa foi a proposta mais difícil que eu já fiz. Porque na hora que a gente precisa fazer uma proposta, a gente precisa ser resumido, né? Vai pegar um trecho curto, claro, e objetivo. Só que, Sim. infelizmente, são tantas as questões que não dava para ter uma coisa tão objetiva assim. Então, eu vou ler para vocês vão ver o que eu estou falando. E aí eu pensei, gente, é repertório, né? Então vamos manter um texto longo mesmo, cheio de dados, do jeito que deve ser, porque não tem como ser diferente, né? A gente vai ter que discutir isso de uma forma bastante ampla. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Ih, não compartilhou ainda? Tá carregando aqui para mim. Carregou, mas carregou errado. Peraí, que não é assim que eu quero que carregue. Aê. Acho que já foi, Rô. Pronto. Sim, mas aqui nós tínhamos desaparecido da tela. Eu vou, poxa vida, tem uma bela de uma presença aqui que vai esconder? Nunca. Então vamos lá, vou ler para vocês, tá bom? Como a gente vai falar sobre a questão das políticas públicas, né, gente? Primeiro eu trouxe a definição, o que é a política pública, tá? Então esse é o texto 1, que eu peguei até um trechinho do manual do Sebrae. As políticas públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais ou municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. É certo que as ações que os dirigentes públicos, quem são? Os governantes ou os tomadores de decisões, selecionam, que são as prioridades, que são aquelas que eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade. Isso ocorre porque a sociedade não consegue se expressar de forma integral. Ela faz solicitações, pedidos ou demandas para os seus representantes, que são os deputados, senadores e vereadores. E estes mobilizam os membros do Poder Executivo, que também foram eleitos, tais como prefeitos, governadores e inclusive o próprio presidente da República, para que atendam às demandas da população. As demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes públicos por meio de grupos organizados, no que se denomina a sociedade civil organizada, o SCO, o qual inclui, conforme apontado acima, sindicatos, entidades de representação empresarial, associação de moradores, associações patronais e ONGs em geral. As sociedades contemporâneas se caracterizam por sua diversidade, tanto em termos de idade, religião, etnia, língua, renda, profissão, como de ideais, valores, interesses e aspirações. Então, a gente percebe aí o que é a política pública, do que ela trata. Então, assim, se faz um estudo para poder verificar quais são as necessidades da sociedade, dos campos da sociedade, para daí separar ali a quantia de dinheiro e começar os projetos para poder auxiliar essa parte social. Né? Então, a gente viu que a política pública é isso. Fechando para o nosso tema aqui, vamos ver essa questão da necessidade de se observar justamente a comunidade negra do nosso país. Então, bora lá, que é o texto 2, que é o texto que eu falei para vocês que é grande. Mas olha só. O pessoal aí, ó, prepara a caneta, hein? O pessoal aí do repertório. O Brasil tem hoje a maioria da população, 55,8%, compostas por negros e pardos. Mas é justamente esse grupo que tem a maior taxa de analfabetismo, salários e sofre mais com a violência e o desemprego. A desigualdade em relação à população branca começa desde o nascimento. Em 2017, 50,7% das crianças até 5 anos que morreram por causas evitáveis, presta atenção nisso, eram pardas e pretas.
enquanto 39,9% eram brancas, segundo os dados do Ministério da Saúde. Então, presta atenção, tá? Evitáveis. As crianças não precisariam ter morrido. A disparidade educacional no país também tem cor. Apesar de uma série de indicadores educacionais da população preta ou parda terem melhorado gradativamente nos últimos anos, e é reflexo das políticas públicas afirmativas, como o sistema de cotas, a desvantagem dessa população em relação à branca continua evidente. Ainda que o número de analfabetos tenha registrado uma queda entre 2016 e 2018, a taxa de analfabetismo das pessoas pretas ou pardas foi de 9,1% no Brasil, maior que dos brancos, que é de 3,9%, segundo os dados do IBGE. Concluir o ensino médio ainda é uma realidade distante para muitos brasileiros, mas o desafio é maior para a população parda e preta. A taxa de conclusão do ensino médio, proporção de pessoas de 20 a 22 anos que concluíram esse nível, era de 61,8%, enquanto a dos brancos era de 76,8%. O abandono escolar também reflete a disparidade entre os dois grupos. A proporção de pessoas pretas ou pardas de 18 a 24 anos de idade, com menos de 11 anos de estudo e que não frequentavam escola, caiu ligeiramente de 30,8% para 28,8%. Ok. Porém, a proporção de pessoas brancas na mesma situação, em 2018, era bem menor, de 17,4%. Em novembro de 2019, o IBGE informou que, pela primeira vez, os pretos ou pardos passaram a ser 50,3% dos estudantes do ensino superior da rede pública. No entanto, como formam a maioria da população, eles continuam subrepresentados. Os dados do Instituto mostraram também que entre a população preta ou parda de 18 a 24 anos que estudava, o percentual cursando o ensino superior aumentou de 2016, que é de 50%, para 2018, de 55,6%. Mas, novamente, ainda ficou abaixo do percentual de brancos da mesma faixa etária, que é 78,8%. A desigualdade educacional acaba se refletindo também nas disparidades do mercado de trabalho e de rendimento. Pretos ou pardos somavam 64,2% da população desocupada e 66,1% da população subutilizada. O rendimento médio mensal das pessoas brancas ocupadas foi de R$ 2.796 no ano passado. Esse texto é do final do ano passado, tá, gente? Esse texto foi publicado em novembro de 2019. Então, esse ano passado se refere a 2018, tá? E 73,9% superior ao da população preta ou parda, que, em média, obteve R$ 1.608 de média salarial. No caso das mulheres negras, o abismo da desigualdade é ainda maior. No ano passado, elas receberam, em média, menos da metade dos salários dos homens brancos, 44,5%, que ocupam o topo da escala de remuneração do país. Gente, dá raiva nisso daqui, porque... É isso que eu ia falar, a gente vai ficando revoltado, né? Nossa, você pancada o tempo todo. Olha lá. Nem mesmo quando o nível de instrução é igual entre pretos, pardos e brancos, a disparidade desaparece. Os brancos com nível superior completo ganhavam por hora 45% a mais do que os pretos e pardos com a mesma escolaridade. A desigualdade também é enorme quando o tema é a distribuição de cargos gerenciais, que demandam maior qualificação. Somente 29,9% deles foram exercidos pelas pessoas pretas ou pardas no ano passado, de 2018. Enquanto 2/3 dos negros estão entre os 10% com menores rendimentos na população, nem 1/3 deles faz parte dos grupos dos 10% com maiores rendimentos. Segundo a pesquisa do IBGE, a proporção de pardos ou pretos com rendimento inferior às linhas da pobreza propostas pelo Banco Mundial foi mais que o dobro da proporção de brancos. A diferença racial também não escapa das desoladoras estatísticas sobre a violência do Brasil.
Em todos os grupos etários, a taxa de homicídios dos pretos ou pardos superou a dos brancos. Em 2017, uma pessoa preta ou parda tinha 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio intencional do que uma pessoa branca. A série histórica ainda revela que, enquanto a taxa média manteve-se estável na população branca entre 2012 e 2017, ela aumentou na população preta ou parda nesse mesmo período, passando de 37,2 para 43,4 homicídios por 100 mil habitantes desse grupo populacional. A diferença são ainda mais acentuadas na população jovem. A taxa de homicídios chega a 98,5% por 100 mil habitantes, em pessoas pretas ou pardas de 15 a 29 anos. Entre jovens e brancos na mesma faixa etária, a taxa de homicídios é de 34 por 100 mil habitantes. Os números ainda nos estudantes pretos ou pardos do 9º ano do ensino fundamental vivenciam mais experiências violentas do que os brancos. Frequentar escolas situadas em áreas de risco de violência, ter sido agredido por algum adulto da família, envolvimento em briga ou com uso de arma de fogo ou arma branca, todas essas variáveis estavam presentes mais intensamente no dia a dia dos pretos ou pardos. Eu esqueci de marcar aqui a referência. Essa aqui foi quem fez essa compilação de dados foi o El País, tá? Em novembro, inclusive no Dia da Consciência Negra. Foi uma reportagem especial. E o texto 3, eu termino com essa obra de arte maravilhosa do livro Pele, Jeremias, né? Que mostra aí uma cena. Então, hoje eu troquei, né, os gráficos por uma parte de um quadrinho aqui. Né? Então, quem reparando a moça aqui, olha para a cara do Jeremias, se sente incomodada, só tinha um lugar para sentar e ele continua sozinho no banco do ônibus. Então, assim, é uma das cenas desse livro maravilhoso, diga-se de passagem, né? Que é a graphic novel da Turma da Mônica. Deixa eu voltar aqui. Depois de ler tudo isso, a gente não entende o porquê que enfim, né, que o rapaz cortou as cotas do ensino superior, né? Na pós-graduação hoje, né, foi a deixa dele do Ministério da Educação, mas já foi noticiado, felizmente, o Ministério Público Federal vai abrir um inquérito de investigação para que ele responda por isso. Então ele está saindo do Ministério, mas ele também vai levar um legado aí para ele poder responder sem a necessidade de ser um ministro. Então esperemos aí que pelo menos nesse ponto alguma medida, né, acabe acontecendo, porque, desculpa, você ser um gestor, né, minimamente gestor de uma realidade e você não conhecer a realidade do território onde você está localizado para você ocupar essa posição. E são dados aí, gente, que estão em órgãos oficiais e são divulgados pela mídia largamente. Uma pessoa minimamente informada, um gestor, né, não falar que não tem acesso a esses dados, desculpa. Então, a mim, revolta, assim, muito. É um ponto que mexe muito com o meu pessoal. É até difícil de eu fazer hoje essa live, porque pega muito o pessoal quando você olha isso, né? Você compara os dados, não, assim, são dados, né? Não tem como a gente ficar falando nem que se trata de uma opinião. Acho que esse alívio também a gente não pode. Desculpa a minha limitação, mas eu não consigo dar esse alívio por falar que é uma opinião. Tá muito evidente, tá muito claro. Até porque uma das coisas que mais me chamou a atenção recentemente sobre essa situação foi um áudio vazado, nem foi da reunião dos ministérios, né, dos ministros, que sim, grotesco, mas é o áudio vazado fugiu o nome, nossa, da Fundação Palmares, gente, fugiu o nome do rapaz, do secretário novo, do Sérgio, alguém lembra? Sérgio Camargo, desculpa. Um áudio vazado do Sérgio Camargo em que ele chama o movimento negro de escória e agride as religiões de né? E ele agride as religiões de matriz africana, né? E eu, como representante de uma, né? Eu sou da Umbanda, falando que não vai ter dinheiro nenhum centavo para macumbeiro.
ele chamou uma mãe de santo, a mãe baiana, eu peço licença no canal para falar esse palavrão, né, aquela filha da puta, são palavras que apareceram no áudio, mas o Instituto Palmares divulgou uma nota repudiando toda forma de discriminação e violência, dizendo que eles apostam e incentivam o diálogo. Mas me chama muita atenção que quem está à frente do Instituto Palmares tenha um comportamento assim de desprezo tão grande. Né? E antes da Selma comentar, o que eu gostaria de deixar bem claro para o pessoal que está nos seguindo, né, que não se trata de uma opinião pessoal nossa, né, assim, a nossa questão de repertório, ela é embasada nos dados, por isso que a gente começa com a leitura para mostrar que como é a nossa realidade e o que deve ser feito em relação a ela, né? Então não é uma questão apenas de opinião porque a gente acha isso. A gente está falando de algo centrado nos fatos, que estão, como o Rodolfo bem colocou, está aí registrado nos órgãos públicos, porque o IBGE, conforme eu fui lendo ali, então apareceu o IBGE, tem dados do IPEA, tem dados do... e não são nem só órgãos do governo, né, Rosi? Para se alguém falar assim, a manipulação é tendencioso por ser público, não. São dados que são confirmados por N institutos, gente. Uhum. Não tem nem como, né? Sim. Mas é revoltante. Sim. É revoltante. Bom, então eu gostaria de discutir um pouquinho, falar, né, bater um papo aqui com vocês. Primeiro, agradecer o convite de vocês dois. São professores renomados, eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com vocês e participar do nosso dia a dia aí, embora agora estamos distantes, mas é um prazer, né? A gente está em isolamento físico, eu trago esse termo, a gente tem que tomar muito cuidado com nomenclaturas, quando as pessoas falam isolamento social, não é o isolamento social, porque o isolamento social não é novo, né? A gente tem isolamento social há muito tempo aqui no Brasil, a gente está tendo agora isolamento físico. Tomo para mim o que a Emicida falou no domingo sobre isolamento físico. O isolamento físico sempre aconteceu no Brasil, na nossa esfera. A gente tem aí, como boa literária, né, como a gente fuça aí na literatura e sabe de cor, a gente já tem esse isolamento físico, quando a Luísio de Azevedo traz à luz o Curtiço, existe já desde ali do finalzinho do século XIX, no Curtiço já tem esse tipo de isolamento físico, né? Então ali os negros pós-abolicionados já estão ali no Curtiço, já estão atravessando uma rua do dono lá um político, que é o Miranda, ele já tem esse abismo físico, então, esse abismo social. Então, esse abismo social é que está causando e causa esses números tão revoltantes que a Rosi trouxe hoje para a gente, né? Além disso, é importante nessa live esclarecer também, né? É um questionamento que vem não só dos nossos alunos, mas é um questionamento que vem junto a uma sociedade branca, né? Enquanto em sua maioria é negra, né? Preta e parda, a gente tem 55% aqui no Brasil de pretos e pardos, mas ainda existem muitas pessoas que questionam sobre o racismo, né? As pessoas questionam se existe o racismo, e mais do que isso, se existe um racismo reverso. O tema que, né, Rodolfo, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho aqui, trazer um pouco para o pessoal que está assistindo, nossos alunos, amigos, enfim, quem está aí nos acompanhando, a gente fala sobre racismo estrutural, né? O racismo estrutural. É importante a gente dividir essa definição e falar o que é o racismo primeiro, e a própria responde se existe esse racismo reverso, né? O racismo acontece quando eu preterizo um grupo, né? Eu privilegio um grupo em detrimento de outro. Eu privilegio um grupo em detrimento de outro. Todas as bases que nós tivemos agora nos contribui para falar que é o texto que a Rosi leu, que existe esse detrimento de uma parcela da população, que é uma parcela exponencial. Existe esse acontecimento. Né? O contexto de raça, nós sabemos, né, pela história e também dentro da literatura,
que a raça, ela teve, né, não é sempre, né, não foi sempre que aconteceu raça, e tem uma divisão racial aí. A raça começa ali no Renascimento, século XVI, século XVII, quando o homem se desloca, né, homem, natureza, existe o deslocamento, ali depois a subjetividade, século XVII, século XVIII, com a filosofia dos iluministas, existe esse conceito racial. O que é uma raça? A raça humana, a raça por coloração de pele. Então, isso não é desde que o mundo é mundo. É muito complicado quando as pessoas banalizam isso e caem na naturalidade, na normalidade, dizem, não, todo mundo é igual, né? Então, não, eu acho que não existe racismo porque as pessoas são iguais, estão todos no meio balaio. E não estão no mesmo balaio. A estrutura, né, o racismo estrutural, o que eu afirmo sobre esses dados que a Rosi falou, é apenas um reflexo de 354 anos de escravidão. É um reflexo de 354 anos de escravidão. É um reflexo de um sistema pós-abolicionista que não deu o encaminhamento para o povo negro dentro da indústria de trabalho. Não sei se vocês claro, né, que vocês vão se recordar, porque a gente trabalha com isso. 1850 teve a Lei das Terras, e as terras foram dadas para as pessoas, como ali legitimando a elite fundiária, foi o começo. E essas terras foram cedidas para os imigrantes europeus, que também... E no mesmo ano que é promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico negreiro. Exatamente. E a lei Eusébio de Queiroz, que foi, na verdade, ela era não era nem uma lei criminosa. Não era. Uma contraversão, não era nem lei, não era crime, era uma contraversão. Não, quando a gente pensa na formação do Brasil inteiro, né, Selminha, que o racismo só é tipificado como crime na Constituição de 88, antes falava-se de racismo no Brasil, era contravenção, que horror. Sim, contravenção, e durante 40 anos, né? Só pessoas foram denunciadas e presas antes de ser dado como crime por contraversão, né? Então, a gente precisa, antes de mais nada, quando a gente analisa o racismo, eu preciso estudar as bases desse racismo, né? O quanto que, de uma forma proposital, os negros, eles foram abolidos, mas não foram inseridos num contexto social, no contexto industrial. E isso é um reflexo até hoje, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou citar algumas vezes aqui os Estados Unidos. Tudo que eu estou falando, antes de mais nada, é à luz de Silvio Almeida. Silvio Almeida é um excelente professor, advogado, agora ele é professor participante na Faculdade dos Estados Unidos. Trago comigo aqui um repertório rico de Djamila Ribeiro. Também falo sobre Cornel West, eu também falo sobre Angela Davis, então eu estou só reproduzindo todo esse material, né? Não é a autoria minha, como os alunos estão nos ouvindo aí, nos acompanhando, a fonte não é Selma, não é a professora Selma, a fonte disso é uma reprodução, eu estou projetando o que Silvio de Almeida fala no livro dele, que se chama Racismo Estrutural. Assim como a Djamila Ribeiro traz o livro dela, o Manual sobre Ações Antirracistas, né? O Manual Antirracista. São 2 livros que eu indico fortemente. E eu vou citar algumas vezes aqui para vocês, Estados Unidos e Brasil, porque são os 2 maiores países da América, né? Embora Estados Unidos tenha um percentual de 13%, 14% da população negra, ele é atuante, ele é bastante atuante, e tem o Black Lives Matter, e muitas pessoas contradizem isso, porque eles falam Black Lives Matter, não seria All Lives Matter? Não tem como a gente falar sobre isso. Primeiro que esse movimento não começa agora, esse movimento começa em 2013, com o assassinato do Trayvon Martin. Trayvon Martin? Trayvon Martin. O menino foi assassinado por um segurança em um bairro branco, e aí 3 negras começaram esse movimento. Então, o Black Lives Matter não começa de agora, é um movimento que está seguindo faz tempo, o que quer dizer que vidas pretas importam,
né? Porque o que esse movimento traz, na verdade, aqui no Brasil a gente tem Vidas Pretas Importam, o que esse movimento traz é só que sejam respeitadas com um ativo significado, né, sobre os direitos civis dos negros, sobre igualdade, que esses números que foram apresentados hoje, eles sejam quebrados de alguma forma. Tem que ser quebrado, porque senão a gente não consegue alcançar. O sistema de cota, por exemplo, é exatamente para isso. Porque senão a gente fica sempre 300 anos atrás, a gente sempre vai ficar atrás se a gente não conseguir estabelecer alguns paradigmas tão importantes e levantar agentes condicionantes sócio-históricos e econômicos. Então, quando a gente fala que todas as vidas importam, eu não sei, sim, obviamente todas as vidas importam, obviamente. Agora, sobre a questão de um movimento necessário para garantir o direito civil, é importante para a comunidade negra, é importantíssimo, porque para além de garantir o direito civil, nós estamos, nesse movimento, falando que não nos mate, parem com o genocídio, não nos mate. É só para ter a integridade física. Então, você vê a que ponto nós chegamos, né, sobre essa... Quando a gente traz essa pauta de eu preciso manter a minha integridade física, eu preciso ir e vir em segurança, sem ser alvejado. Olha o que a estrutura vem trazendo. Olha o que essa estrutura vem trazendo. Outro ponto que eu quero falar, que é muito importante, né, que eu acho que aqui é bastante relevante, é sobre um autor chamado W.E.B. Du Bois. W.E.B. Du Bois foi o primeiro negro a fazer doutorado em Harvard, foi o primeiro a se formar. E ele traz uma contribuição, e ele fala assim que é muito importante. Ele diz que o branco, ele tem uma necessidade, ele fala que é o salário do branco, né? Qual que é esse salário psicológico branco? É o que o Du Bois fala. O branco tem o salário psicológico, né? Então, quando eu falo branco, eu falo da totalidade, obviamente, não estou me referindo individualmente às pessoas. O que é esse salário, né? Qual que é essa composição? Que ele diz, enquanto eu estou ali cercado por uma certeza de que, nossa, eu estou passando dificuldade, a vida não tá fácil, eu tô levando porrada, tá difícil, mas, puxa vida, tem um negro. Puxa vida. E o negro tá pior que eu. Então, ele carrega isso de que, se tem alguém pior que eu, então eu consigo respirar melhor. Quando eu parto para uma igualdade, quando eu coloco um grupo que é preterizado para que eu me sinta mais confortável, para que eu me sinta melhor, e esse grupo, ele galga para ocupar melhores lugares, para ter uma representatividade social, eu me sinto inflamado. Esse é o salário, né? Esse livro, ele falou sobre almas, o livro se chama The Souls of Black Folk, que é As Almas da Gente Negra. E ele explica isso de uma forma bastante didática, de que a sociedade, ela se firma nessa disparidade, né? Essa disparidade que contrapõe uma igualdade abstrata, é uma igualdade abstrata versus uma realidade concreta. Isso aí é uma situação de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela fala sobre isso, né? Ela fala no contexto de mulheres, mas a gente pode trazer absolutamente, de uma forma muito clara, para o contexto racial, que as pessoas estão vivendo uma igualdade ilusória, uma igualdade abstrata. E o que eu preciso ver hoje é uma realidade concreta. E a realidade concreta, ela se firma através de argumentos. Argumentos, os dados estão provando isso. Os dados estão provando isso a todo tempo. Então, por que tem o genocídio do negro? Né? Por que tem, de acordo com o texto que a Rose leu, por que os negros são presos em maior quantidade? Por que são mais alvejados? Por que são assassinados? Né? O que está acontecendo? É institucional.
A gente fala do policial que está aqui na beirada, só que eu tenho promotor, só que eu tenho juiz, só que eu tenho uma instituição que precisa fazer esse genocídio. Esse é um assunto que é muito importante a gente debater com bases argumentativas sólidas. Não adianta a gente ficar no campo do achismo, né? Eu como mulher, eu pego a fala da Djamila, Djamila Ribeiro, existe o machismo, o sexismo e o achismo. Enquanto muitas pessoas, mas eu acho, não dá para achar nesse contexto. Eu preciso de bases sólidas, eu preciso saber exatamente o que essa estrutura me traz e me contribui de uma forma muito negativa. Aí, hoje, na colheita que eu tenho, a colheita é muito pouca. As pessoas falam, nossa, mas está melhorando. Olha, não melhorou nada. Eu estou dando passos de formiga. Rodolfo e Rosi, quando uma pessoa vira para mim e não entende a questão racial, e eu falo, existem alguns shoppings, por exemplo, alguns shoppings aqui da capital paulistana que eu não frequento mais, por escolha. Eu não frequento mais. Embora eu possa frequentá-los, porque hoje eu tenho uma condição de ser consumidora assídua desses shoppings. Eu não frequento por escolha. E aí, uma pessoa branca dirige-se a mim e fala, eu também não frequento, não é você. É que se eu colocar um chinelo, ele também vai me seguir. Meu querido, minha querida, se você se vestir bem no outro dia, ninguém vai te seguir. Eu posso ir muito bem vestida num shopping desse, muito bem adornada, e da mesma forma o preconceito, o racismo vai continuar. Eu posso comprar aquele shopping inteiro. Não é esse o caso. O caso é que eu preciso reconhecer, eu não posso banalizar o racismo, eu não posso banalizar a discriminação e cair na normalidade. Eu não posso fazer um apagamento da causa do outro, apagar a causa do outro, frente ao meu achismo, frente àquilo que eu não vivo. É emocionante. Sim, é emocionante. Nossa. Assim, porque a gente não tem noção disso. Assim, o que a Selma acabou de falar, a gente não tem noção. Então, quem fala, voltando à questão dos dados, né? Quem fala que isso não existe, realmente não faz nenhuma uma pesquisa para saber. E eu vou falar mais, não olha para o lado, gente. Porque isso que você está falando, uma vez a Selma falou isso para mim, e assim, eu me senti uma estúpida, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. Só para vocês terem uma noção, assim, muito banal, eu diria, né? Vou pegar aí uma questão pessoal, que o meu marido, ele é mestiço, só que aqui no Brasil ele é branco. Nos outros países, a gente tem a questão do fenótipo, que realmente ele é contado. Então, pelo meu marido ter os traços negros, né, que ele tem um lábio e o nariz negros, ele é parado em tudo quanto é modo de revista. Então, assim, a gente teve a oportunidade de ir para a Disney, por exemplo, e o Fábio sempre era parado na primeira parte ali que é de revista. Aí falaram, bom, então tira a mochila, vai para aquela outra revista, que tem uma outra revista que é mais simples, você só pega, eu passo o celular lá pelo raio-x e vai embora. Falou, tá bom, vou fazer isso. Aí deu a mochila para uma outra pessoa, né, um colega nosso, e seguiu. Lá ele foi revistado. Então, assim, então a gente que estava junto, a gente se sentia incomodado. Agora, você imagina isso todos os dias da sua vida. Né? E você servindo como alvo, justamente para essa questão da injustiça. Tanto que tem até. Eu vou até compartilhar a tela de novo, porque eu adorei esse veio como uma forma de meme, mas ele é super real. Eu vou colocar para vocês aqui. Eu fui atrás dos dados para poder realmente, e é assustador. Apareceu aí? Assim. Tá. Aqui. Tá. Né? Olha aqui. Dados de São Paulo sobre réus de furto e roubo, tá? Furto, 59,5% são réus brancos e 40,1% são réus negros, né? O de roubo também é que os brancos são superiores aos negros.
Em relação aos negros, aí aqui em relação à condenação, 59,4% dos brancos são condenados contra 68,8% dos negros. Então, se a gente tem esses dados aqui, por que a justiça só acontece para os negros? Né? E há justiça aqui, aí a gente pergunta, há justiça aqui? E a outra, negros são condenados com menores quantidades de entorpecentes. Então, 71% dos negros condenados por apreensão de maconha tinham, em média, 145 gramas de substância, enquanto 64% dos brancos condenados tinha, em média, 1 quilo da substância. Vamos fazer as devidas proporções, né? 1 quilo! E os negros são menos vezes considerados usuários, mesmo portando menor quantidade. Então, 9,3% dos negros considerados usuários portavam, em média, 39,4 gramas de maconha, enquanto 15% considerados usuários portavam, em média, 42,8 gramas de maconha. Então, não dá para entender isso aqui. Né? Não dá, realmente não dá. Eu tinha até visto um mapa da violência também, que, né, eu falei para vocês que eu não tinha colocado dados na proposta, mas eu deixei como repertório. Então, isso assusta a gente, que pessoas negras são vítimas de 7 a cada 10 assassinatos. Então, de 10 pessoas, 7 são negras, né? E com isso, a questão dos jovens que morrem ainda mais cedo. Né, que no caso, os negros morrem até 21 anos, enquanto os brancos até os 25. Então, é difícil, gente. É difícil porque a gente vê que não é brincadeira, não é mimimi, como o pessoal gosta de colocar. Não é... Como que o rapaz estava falando, que eles estavam falando? Vitimismo. Vitimismo. Assim, é o fato de não olhar para o lado. Realmente. Sim, pode falar, Rodolfo, desculpa. Não, imagina. E a gente está num país, né, que só conseguiu enriquecer, né, que só conseguiu se sustentar porque contou com mão de obras de negros escravizados. Gente, e quando alguém questiona ou fala que é contra a história de dívida, né, histórica, né, gente, como assim ser contra dívida histórica? Assim, é para pedir para a pessoa perguntar, me explica por quê? Porque, peraí, nós temos mais de 300 anos em que nós sustentamos o nosso país, Portugal e mais um tanto de países afora aí para quem Portugal pagava, com suor negro. E eles não foram trazidos para cá pela bela vontade. Sempre quando a gente vai trabalhar a imigração, a gente entra num ponto delicadíssimo quando fala da presença dos negros, por se tratar de uma situação forçada e para não ficar naturalizado que negros são imigrantes aqui no Brasil. Não, eles foram escravizados, e isso significa perder a dignidade humana. Não entraram como imigrantes no Brasil. Os negros vieram para cá na condição de mercadoria. Nós limitamos uma condição de dignidade. Como falar que não há uma dívida histórica, né? Tudo bem, você pode considerar, eu nasci em 1900 e bolinha e não tenho nada a ver com isso. Tem sim, toda a estrutura que a gente desfruta, tudo que a gente tem, as repercussões todas, gente, são derivadas disso. A gente não anula o passado. E quando a gente não resolve essas situações, a gente não faz as pazes com o passado e a gente continua perpetuando. Né? A gente vem de um processo todo em que muitos de nós cresceram sob um chavão que estão insistindo para que continue a existir. Né? O mito da democracia racial, porque todo mundo no Brasil é mestiço, né? O Brasil é o país da miscigenação, então não existe racismo no Brasil. O argumento é esse, que não há como existir racismo no Brasil, porque o Brasil é um país miscigenado. Mas esquece de ver que essa miscigenação não aconteceu de uma maneira branda, ela aconteceu violenta. Foi de forma violenta. Negros foram explorados e foram estuprados nas senzalas. Você se referir, inclusive, ao mestiço como mulato
é redução da condição, porque você está comparando ele a um animal híbrido. A mula, que é fruto do cavalo europeu, forte, e do asno, do burro, um animal africano, de carga. E tudo bem, vamos enaltecer a beleza da mulata brasileira. Pera. E se a gente não continuar brigando para resgatar essa história, para manter essa história, para tornar obrigatório cada vez mais, assim, é obrigatório na lei, mas a gente sabe o que não acontece, ensino de história africana, história afro-brasileira, cultura afro-brasileira indígena. Todos os povos que foram explorados sofreram genocídio na sequência, igual a Selma falou. É interessante haver o genocídio, né? Eu posso só comentar uma coisa que eu acho que você sabe melhor do que eu, Sim. mas várias expressões que nós temos na língua portuguesa nascem desse sofrimento, gente. Segunda série, atividade avaliativa, rachada, isso caiu. Voz de taquara rachada. Assim, voz de taquara rachada nada mais é que justamente aquele negro que ia... Aliás, eu tenho até duas versões para a voz de taquara rachada, né? Mas a principal é em relação às minas. Porque para poder entrar nas minas, precisava ser uma pessoa pequena ali para poder entrar no túnel. Então, eles pegavam a criança aos 13, 14 anos de idade, pegava a taquara, quebrava os testículos nela, ou seja, assim, deixava o menino eunuco, ele não crescia mais, e aí a criança não se desenvolvia para poder fazer com que ele não crescesse. E virou motivo de piada. Então, hoje, quando você ouve uma pessoa falando fino, um homem falando fino, ele tem que escutar com a rachada, porque nasceu dessa questão desse sofrimento. Né? E até o fazer das coxas. Vai fazendo as coxas, que era a telha que era feita, né? no colo, gente. Pelo amor de Deus. E outras coisas piores, né, Rosil? Faça serviço de branco. Sim. É horrível. E a gente está num país... falando assim, né, pensando em geografia mesmo, a gente está num país marcado pela herança cultural negra, e é evidente, gente, mais da metade da população brasileira é negra. E aí você olha o nosso parlamento, que a gente estava conversando ontem, estava conversando com a Rosi, você olha a Câmara dos Deputados, a gente olha o Senado, quantos são negros? Gente. Quantos lá são negros? Olha, o Brasil é um país formado por maioria negra e mulheres. Cadê as mulheres? 3 deputados negros, né? Socorro! Se eu não me engano, são 700 deputados que nós temos, 3 são mulheres negras. Né? Ou seja, será que isso prova que a gente está tão naturalizado com a situação do racismo estrutural que a gente continuar escolhendo, e ainda sob o argumento que se deve escolher o representante pela competência, não pela raça. Competência? Dá pra gente retomar o Florestan Fernandes falando naquela entrevista, né? Se o brasileiro tivesse boa educação, ele não aceitaria a condição de desemprego e miséria em que ele vive, né? Escolher o representante por competência é ótimo, mas espera aí, vamos com calma. A gente está institucionalizando tudo. Eu vou completar aqui a fala de vocês dizendo o seguinte, sobre a luz dos dados estatísticos, a gente tem... Eu vou chegar a esse ponto, por que cargos políticos não são ocupados por negros. E a gente pode descer um pouquinho mais e falar de grandes empresas, não precisa nem ser político. Né? Bancos ou outra coisa, né? Outro cargo exponencial aí não são ocupados por negros. Eu tenho hoje o sistema carcerário com 700 mil presos, mais ou menos. Desses 700 mil presos, 62% são negros, ok? 62% são pretos ou pardos, segundo o IPEA. Então, só que o crime maior cometido é por tráfico ou uso de drogas. E aí a gente tem 28%. Eu tenho um percentual aí de 37% que é de roubo ou furto, só que são reincidentes, é o entra e sai. O tráfico, ele tem uma pena maior. E a Rosi já disse isso, que categoricamente o usuário maior e o tráfico maior é dos brancos. Exato. Isso são dados estatísticos. O que eu estou falando para vocês é uma realidade concreta, ok? Então, eu não parto do princípio de opinião. Dado esse fator,
a sociedade coloca que preto é bandido, preto é ladrão, preto é marginal. A sociedade é tomada pelo medo. Já dizia o filósofo Hobbes que o medo é estrutural, o medo é necessário num Estado. O Estado condiciona o medo. Medo de quem? Do preto bandido, do preto ladrão. O preto bandido, o preto ladrão não vai ocupar grandes cargos. Porque eu tenho esse dado estatístico que me aponta que 62% do preso é o preto. Eu tenho um dado estatístico falando que 7 a cada 10 famílias tem um chefe negro que usa o Bolsa Família. Eu tô falando de chefia negra, falando de mãe solo, tá? Mãe solo negra, não tô falando só do pai de família, que muitas vezes é ausente. Eu tô falando de 7 em cada 10 famílias, de acordo com o IPEA, usam o Bolsa Família. Numa comunidade, numa favela, 2 em cada 3 casas, a chefia também é negra. Que pode ser a chefia do homem ou da mulher, de novo, a mãe solo. E aí, existe, de novo, esse apartheid natural, esse apartheid que condiciona essas pessoas para o nível de desemprego mais alto. O nível de desemprego mais alto são das mulheres negras, né? Então, a escala é mulher negra, homem negro, mulher negra, mulher branca, homem negro, homem branco. Mas a mulher negra, ela está no auge de tudo isso. Analfabetismo aliado, e a renda dos negros é 40% menor do que a renda dos brancos. Então, como que eu vou alcançar um cargo de poder se eu estou incutindo na sociedade, desde a tenra idade, que a história do negro é só escravagista? Eu entro numa sala de aula e eu tenho que falar sobre a escravidão. E eu tenho que falar sobre o navio negreiro do Castro Alves. O Castro Alves branco, e não tem uma voz que nos defenda lá que seja negro. O Machado de Assis escreveu uma série de livros, inclusive é o meu autor, um dos meus autores preferidos ali de cabeceira. Eu entendo o contexto que ele estava vivendo, mas ele, inserido naquela sociedade, a literatura dele traz o termo estereotipado mulato, porque ele não tinha como fugir disso. Você está entendendo? Agora, por exemplo, Monteiro Lobato, falando de literatura, Monteiro Lobato e José de Alencar, muito racista, é uma literatura racista, consagra o negro como crioulo. E tem exposição. E eu estou numa sociedade onde eu ovaciono esse tipo de autor. Onde tem Borba Gato aqui em Santo Amaro, que era um escravagista, que era um torturador. Enquanto tiver esse tipo de base, vai ser muito difícil que eu desconstrua essa violência. De onde que nasce o fascismo? O fascismo é construído de ódio. O fascismo é construído de medo, de miséria, de opressão. E é isso que é alimentado num país que tem quase 55% de negro. Porque nós somos taxados sempre como marginais. Porque a comunidade é sempre marginal. Então, o exercício a se fazer, né? Alguém pergunta para mim, tá bom, Selma, eu sou branca, eu faço o quê? Reconheça seu privilégio. Reconheça o seu privilégio. Primeira coisa, reconheça o seu lugar que é privilegiado. A cor da sua pele não vai fazer você morrer. Você pode morrer de várias coisas. Ah, no assalto, pode morrer. Ah, não sei o que, pode morrer. Só que pela cor da sua pele você não vai morrer. Existe uma tese de doutorado de uma autora chamada Lia Weisschuckmann. A tese dela tem um nome maravilhoso, que se chama Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Raça, Hierarquia e Poder na Construção da Branquitude Paulistana. Essa tese foi escrita em 2012, ela tem mais ou menos umas 130 páginas, excelente, foi escrita por uma branca, e ela fez a tese só entrevistando pessoas brancas, só. Então, a tese dela é baseada, então ela vai no contraponto do racismo, do racial, e vai entrevistar com os brancos de onde o que eles sentem sobre esse privilégio, né? O que eles estão fazendo para mudar esse histórico. Inclusive, ele entrevistou até um menino de rua, um menino em situação de rua, um menino branco, e ele convivia ali com outros meninos negros. E ele, entrevistando o menino, falou, quando a polícia chega, o que você faz? Ele falou, eu coloco a mão no bolso e saio andando. Não é abordado? Não. Não. Então não venha falar.
baseado, tudo isso aqui eu estou falando com base. E não venha falar que o problema é social, né? Falar, não é, que tem negro rico não sofre preconceito, não sofre discriminação. Não tem absolutamente nada. No meu ciclo social, os lugares em que eu vou, né, existe só uma pessoa negra, no caso eu. Ou eu só estou com minha família, eu estou com meu companheiro, mas eu sou a única negra. E quando eu discuto isso, às vezes, com alguns amigos, deixa pra lá. Não, deixa isso, não é para deixar pra lá. Não, e é por causa de um deixa pra lá desse, Selma, que a gente tem um risco muito grande no Brasil de a gente seguir o caminho dos nossos vizinhos aqui na América do Sul. Pensar no que a proporção... O Chile, não existe pesquisa no censo chileno sobre raça, sobre etnia. As pessoas não se declaram lá, né? E a população negra foi levada para o Chile. A população negra chegava no Cone Sul, por Buenos Aires, chegava na Argentina, e simplesmente não há mais espaço na história desses países para os negros. E os ativistas negros sofrem muito, ou quando eles são encarados como estrangeiros no próprio país. Antes de entrar, a gente estava conversando, né, sobre a história da Maria Remédios del Valle, que é uma das heroínas da independência da Argentina. Quase nenhum argentino sabe sobre ela. Porque ela era negra. E ela era uma sargento-mor. Sargento-mor. Trabalhou, ela brigou na independência argentina. Pouco se sabe sobre ela. Será que a gente vai... hoje, e aqui no Brasil, quando a gente fala assim, Guerra do Paraguai, se cita, né? Os negros escravizados participaram da Guerra do Paraguai. Mas a gente fala isso... Na linha de frente, exato. Assim, que caminho a gente está tomando de negação da realidade? Que não se trata de uma questão de posicionamento de opinião e negar um ponto da história. Não, é negação da realidade. Que caminho a gente está tomando, né, nessa situação? Né? Sim. E aí é justamente essa negação que faz com que negros tenham medo de existir. E olha que a gente ainda nem chegou em dados aqui mais delicados, por exemplo, de suicídio na comunidade negra. Exato. E a gente não chegou em outro ponto, que isso vai ficar para uma outra live, outra oportunidade, de falar sobre o feminismo negro. Isso negro, nossa. Diferente do feminismo, é um outro núcleo, eu tenho uma outra participação nisso, eu nem consigo me incluir no feminismo geral, no feminismo global, né? A mulher, ela sofreu a abolição, mas ela ainda continuou como servil, como servil, a mulher negra, além de ser sexualizada, altamente sexualizada. Isso é uma grande faceta do racismo. Então, a cor do pecado, né? É da cor do pecado, é da cor da noite, é a canela fina, né? Então, existem termos que eu preciso tomar muito cuidado. Como que eu desconstruo tudo isso? Os alunos falam, professor, e aí, como que a gente faz? Como que a gente... Exercício. Então, como que a gente faz? Dá para fazer? Dá para fazer. Um dos exercícios que eu indico, né, e que eu falo, que eu defendo, é ler autores negros. Leia autores negros, porque o que você aprende na escola, o que eu aprendi na escola sobre escravidão, não tem nada a ver com a história, porque eles só colocaram a minha raça como inferior e não falaram de onde nós fomos tirados, que foram de reinos, tribos, onde haviam rei, rainhas e príncipes. A Qualtune, que é a avó do Zumbi dos Palmares, ela veio no navio negreiro como negra parendeira. Então, ela começou a parir como se fosse um animal. Ela era negra reprodutiva, a avó do Zumbi dos Palmares, porque ela tinha uma dinastia, porque ela era rainha na África. Então, comecem a ler, fazer exercício de autores negros que reconhecem que são estudiosos da literatura negra. Aqui eu coloquei uma série deles, né? Falei de Jamila Ribeiro, falei de Silvia Almeida, tem a Michelle Alexander. A Michelle Alexander, ela fala do livro que se chama Nova Segregação. Ela é americana, mas tem a tradução dela no Brasil, muito boa. A nova segregação quer dizer que é um novo encarceramento, né? Antes, né? Então, ela falou isso, mas antes essa frase, esse ponto de vista veio de Cornel West. O encarceramento é a nova segregação, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. A gente tem a segregação que é hipócrita, é uma segregação velada, mas a gente tem o encarceramento. E o medo de, né, a gente
aquele medo que Hobbes fala, e também, né, o medo enquanto objeto, como Freud defende. O medo é paralisante, o medo é paralisador, é melhor eu não mexer, é melhor eu não tocar nesse assunto, que é um assunto cristalizado, é um assunto que tem que ser falado. E dentro, né, da comunidade branca, os brancos, é importante que leiam sobre o assunto, é importante que repassem esse assunto para outro branco. Não adianta você me passar, por exemplo, nossa, você viu que fulano aconteceu tal coisa com um negro? Obrigada, eu já sei. Passa para o seu amigo branco, espalha isso. Né? Então, o racismo, você fala, o racismo é porque alguém famoso, a Maju foi xingada, jogaram uma banana no estádio, isso é racismo? É, mas o racismo cotidiano é você não identificar e você não ver um negro como protagonista de uma novela, isso é racismo. O racismo é quando você não vê o negro em alto cargo, isso é racismo. Quando ele não está na moda e na beleza, quando não tem maquiagem para um negro, né? Então, há pouco tempo atrás, eu digo isso há 20 anos, que é pouco tempo, a base, né? A base de negro era laranja, porque não era feito para gente. A meia calça era branca. A gente fala, até hoje, eu estou falando do ano 2021, existe lingerie chamada cor da pele. Que pele de pele. E quando você vai comprar essa lingerie, ela é bege. Ela é bege. Que lingerie cor da pele? Então, se eu tenho uma sociedade em que eu tenho 55% de negros e você me vende um band-aid ou uma lingerie cor da pele que é bege, alguma coisa está muito errada. Muito errada. A coisa está muito errada. E eu preciso rever isso. Né? Então, como que eu faço esse movimento? Eu vou para a manifestação, a gente tem que reconhecer a coisa cultural, né? Então, de onde que vem, por exemplo, a música que você está ouvindo? Quais são? É o sul, é o jazz, é o funk, é o axé, é o samba? Legal. Então, vamos ovacionar o raiz. Vamos ler mais. Vamos ouvir mais, né? Vamos ir à contramão de tudo isso que está acontecendo. Fazer um autoquestionamento. Quantas vezes que eu uso termos pejorativos que se tornam racistas, quantas vezes eu rio de uma mulher negra pelo cabelo dela e acabo com a estima dela e faço uma piadinha inofensiva, quantas vezes eu preterizo um amigo meu porque pega mal se ele for, quantas vezes eu não me constranjo estando em algum lugar em que o negro ele é atacado, em que ele é revistado e eu não. Como que são essas medidas, né? Eu olho ao redor e quantos negros estão empregados na minha empresa? O que está acontecendo? Enquanto eu tenho uma expressão grande de negros, e a gente já sabe por dados estatísticos que não é questão de preto ou ladrão, é uma questão sistêmica, é uma questão institucional, né? Então, é uma ordem, banalize, é uma ordem, preterizem, é uma ordem, não deixem passar. Então, o negro esmurra portas desde o seu nascimento, está esmurrando portas. O maior número, segundo o IBGE, de mulheres mortas no parto são negras. O maior número de mulheres mortas. Então, o negro já começa, a mulher já na hora de parir ela não tem subsídio. E eu digo mais, Rodolfo e Rosi, quando a gente fala de um processo antirracista, eu preciso também mudar a estrutura social. Não adianta que você não é racista e vai ser contra o SUS, Sistema Único de Saúde. Você não pode não ser racista e ser contra o ProUni. Você não pode não ser racista e ser contra a cota. Eu preciso mudar o sistema de uma reforma da educação. Eu preciso mudar o sistema de uma reforma penitenciária. Não adianta você falar, eu tenho um amigo preto, mas... Por isso não sou racista. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, existem, sim, mecanismos que vai muito além de colocar uma tela toda preta, né, no Instagram. Existem mecanismos maiores para você ser antirracista. Existem, né? Então, o maior caminho? Educação. Educação. E pela educação eu tô aqui hoje, que é a maior arma que a gente tem. E é por isso que nós convidamos justamente você, né? Que a gente sabia
o quanto você não é apenas representante, mas você é ativa, do quanto amor você tem por poder falar disso. Então você fala isso com uma propriedade que jamais, nunca, né, ou eu ou o Rodolfo poderíamos Nunca. aqui. Mas nunca. Admitamos, a gente tem que admitir. Sim. O primeiro passo é reconhecer que a gente é privilegiado, sim, e que o nosso papel é ser coadjuvante atendendo a demanda. E é isso, é ser coadjuvante. E acho que isso que dói para um branco, né? Ser coadjuvante numa situação dessa. Não, com certeza. E outra coisa que a Samanta estava falando sobre a questão duas falas, a sua, Rodolfo, e da Selma agora, sobre a questão de como fazer essas mudanças e do Brasil não ser igual aos nossos países irmãos aqui, né? Ontem, assistindo ao Opinião Nacional na Cultura, né, nós tivemos lá a fala do cientista político Cristiano Rodrigues, tá? Ele é professor do departamento, deixa eu pegar aqui, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. E o Cristiano falou que, infelizmente, muitos dados em relação aos negros estão sendo retirados das pesquisas este ano. É um perigo. Porque é um não perigo. querem. Exato, porque não querem justamente mostrar isso que a gente acabou de fazer aqui na live, quando a gente começou aqui, mostrando que a maioria da nossa população é negra e como os problemas sociais estão inseridos justamente na maior parte da nossa população. E aí a gente vai buscar uma coisa que a gente fala em todas as lives, né? De que não investir nisso é estupidez, né? Porque a partir do momento que você tem a maior parte da sua população, né, com boa educação, a maior parte da sua população inserida realmente no mercado de trabalho, fazendo, assim, é burrice quando a gente pensa que um branco ganha 50%, quase, foi 44%, né? Quase 50% ali, a mais que o negro. Por quê? Gente, você deixa de contribuir para capital de giro. Exato. É aquilo que todas as aulas a gente menciona aqui. Não é simplesmente fechar os olhos, colocar o problema para debaixo do tapete e fingir que isso não acontece. A gente entra primeiramente no problema humano, tá? A gente vê, que a Selma acabou de falar de tirar lágrimas dos olhos aqui. Que a gente não imagina a questão da humilhação, né? As maiores humilhações que a gente já recebeu na vida não é um termo que a Selma fala. Conta pra gente. Dá licença, eu vou contar para o pessoal o que você me contou sobre o seu sobrinho, né? De pegarem um livro dele, de direito, um livro caro, e jogar. É um conhecido meu, foi um conhecido. Foi um conhecido. E jogar no bueiro. Isso mesmo. Isso, exato. Foi um conhecido meu. Ele estava com um livro muito caro da faculdade, e aí ele teve abordagem policial, e então eles jogaram no bueiro, né? Falando, você não estuda nada, e jogou no bueiro. Só que isso, Rosi, é uma coisa muito cotidiana, né? Yuri Marçal, que é um comediante, mas quando ele fala sobre racismo, ele fala sério, e ele disse que a maior resistência do negro é manter-se vivo. É verdade. A resistência do povo negro, a maior coisa que eu posso fazer é me manter viva. Então, eu tenho esse privilégio de ser professora. Enquanto professora, eu consigo debater isso, né? Ali, quando o aluno me aborda, quando ele fala, eu sempre converso com ele sobre isso. Além da representatividade, que é muito importante. Então, na fase da adolescência, é muito difícil para a menina negra passar pela fase adolescente. É muito difícil, muito maior do que para uma menina branca. Então, é muito bom que eu esteja perto, né? Eu me sinto muito bem e feliz quando uma aluna me procura para debater algumas questões, porque ela não se acha, ela não se encontra para falar. Quando eu estudei, eu nunca tive um professor negro, eu não tinha como falar certas coisas, então a gente, ou por vergonha, ou por medo, ou uma série de coisas, né? Existe um movimento também americano que chegou no Brasil, chamado Black's Beautiful, porque mexe com a estima, porque não é só a gente receber isso de fora.
o povo negro precisa se olhar, né? Então, isso é um exercício e gostar-se. Quando o negro é jogado no meio de uma série de pessoas diferentes dele e que essas pessoas não o reconhecem como bonito desde criança, desde a tenridade, é muito difícil para desconstruir isso o tempo inteiro, né? Então, eu, enquanto mulher adulta, já ok, né? Isso é muito mais fácil, né? Instruída, adulta e ativista, mas para uma criança, isso é muito difícil. É muito difícil, né? Ela não tem, ela não tem os olhos da sociedade, a instituição, novamente falo para vocês, não está voltada para as demandas, para essa necessidade de uma criança que com 5, 6 anos chora porque se acha feia. Uma criança com 5, 6 anos chorando, se achando feia, a faculdade, que denota que a sociedade fracassou. A sociedade fracassou. Se eu tenho um povo, uma raça, né, o branco, que precisa desumanizar a outra raça para se sentir superior, eu tenho o primeiro grupo que vive uma meia-vida. É uma meia-vida. Se você deslegitima um grupo, né, e preteriza esse grupo, para se fincar, para autuar como poderoso, ou como o atuante, o ser atuante, então você vive uma vida mediana, uma vida muito da mediana. Né? Então, aí, de novo, a gente vem com a política do ódio, de novo a gente vem com esse acervo aí, esse ataque racista, porque isso que acontece é um ataque dia após dia, que a gente vai conseguir destruir, desconstruir? Sim, a gente consegue. Então, é paulatino, é devagar, talvez... É um trabalhinho de formiguinha que a gente não vai estar vivo para ver, não nesse plano, cara, a gente não vai estar vivo para ver, não nesse plano, mas talvez a neta da minha filhada, da Vivi, talvez veja, talvez ela veja, porque aí ela vai ter um pouquinho de respiro. Talvez a cota é importante, porque talvez a minha Vitória, ela veja, talvez, o filho dela numa faculdade, ou o neto dela com mais de um negro, com mais de 2 negros sentados na faculdade. E hoje, né, pensar que, estou tentando revogar isso, que é a pós-graduação, mas faz pouquíssimo tempo que a gente conseguiu fazer com que a universidade pública tivesse, finalmente, maior parte dos estudantes negros. Sim. E foi graças à lei de cota, e é muito frente, faz poucos anos, tem o quê? 2, 3 anos que isso aconteceu. Sim. Né? E quando a gente, assim, é uma vitória, mas se a gente pensar, cara, são 2, 3 anos, quantos anos a gente teve de escravidão? Sim. Enquanto esse pessoal que é da cota é repudiado lá dentro, Rodolfo. Opa, eu sei. Ainda. Eu vejo isso, né, em universidade privada, né? Homem capaz. A gente volta um pouquinho, eu só vou concluir esse pensamento, Rô, desculpa interromper. Nada a ver, eu que desculpa, peço desculpa. A gente volta esse pensamento, porque existe, pós-abolição e todo esse processo que o negro passou, ainda teve o racismo biológico, né? Então, James Watson, junto com a Nina Rodrigues, eles defenderam uma tese de que o negro era incapaz, de que o negro ele tinha um cognitivo cerebral abaixo da média, e por isso ele só podia ser serviçal. E por isso ele só podia ser, ele só podia trabalhar com a força. A gente teve isso, um racismo biológico. Então, igual, quando eu tenho um cotista, esse racismo biológico volta à tona, que fala, você, coitadinho, você não conseguiu por mérito, mas eu suei para estar aqui. Agora, o quanto o negro suou para estar lá, então, se a gente pensa, traga os dados estatísticas de novo do IPEA que eu falei para vocês, do IBGE, se 3 em cada 4 barracos da comunidade são liderados por negros, como que esses caras vão chegar na faculdade? Porque eles têm que comer e ficar vivos. Eles têm que comer e não se preocupar que 72 balas vão alvejar o barraco deles e matá-los de costa. Então, né, eu preciso disso. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala sobre cotas, as pessoas, elas têm que ver a necessidade real e não partir para o racismo biológico.
Isso que eu ia comentar, né? Que existe, você comentou, o Rodolfo falou da questão das cotas. Foi no ano passado que foi trazido essa pesquisa de que os negros eram Faz muito pouco 50% tempo. maiores. Foi o ano passado. E a questão das cotas já tem um estudo, né? Já fez mais de 10 anos, e o estudo viu que os alunos cotistas, eles têm melhores notas e mais presença do que os alunos não cotistas. Então já foi feita essa pesquisa, isso já caiu por terra, de que a pessoa que não teve um bom estudo, né, no ensino básico não consegue seguir na faculdade. Isso foi uma crença que, assim, eu confesso para vocês que eu tinha, e aí veio bater na minha cara assim, ó, você tá errada, maravilhosamente, falando, você tá errada, porque isso já existe, está comprovado. Então, e sim, esse é o caminho para que a gente consiga preencher alguns problemas sociais. Sim, E pensar que é só o início, né? É só o início. É só o início. E é preciso, só o início. Sim. E é preciso, sim. Para a gente realmente chegar numa sociedade igualitária, de sucesso, e igualitária aqui, vejam bem, né? A gente não está falando de pegar os bens de um, dividir, dar para os outros, como muita gente acredita. Não, é que realmente exista esse respeito que a Selma defendeu aqui, né? Porque, e voltando para o lado frio da questão, a partir do momento que a gente consegue conquistar isso, a gente realmente consegue ter uma sociedade de sucesso, em que vai existir aí, sim, pessoas com um bom. Peraí, que está dando retorno, desculpa. Pessoas com um bom rendimento econômico, e aí, né, um bom rendimento, assim, pessoas que vão poder gastar e ao mesmo tempo vão poder comprar, e ao mesmo tempo vão poder ter dignidade, ao mesmo tempo vão poder finalmente chegar ao que a gente pretende, que é o chamado país desenvolvido. Não adianta a gente tentar fazer isso de uma outra maneira. Até porque a gente só pode falar que é desenvolvimento quando pelo menos 50,1% da população tem acesso garantido. Então, no nosso caso, é uma questão muito óbvia, né, Rosi e Selma? Se eu penso que 55% da minha população é negra, como é que eu espero atingir o nível de desenvolvimento que eu preciso de pelo menos mais da metade, né, que tenha acesso garantido a boa qualidade de vida, se eu não agir com a população negra? É matemática, gente. É matemática simples. A Emily está assistindo a live, ela pode até fazer os cálculos para a gente, de repente, né? Para ajudar aí na matemática. Por favor, Emily. Não é boa de números. Eu vi que ela estava presente. E sabendo que dentro do analfabetismo, 11,5% são negros analfabetos, né? Não tem acesso à educação. Estou falando de dados agora de 2018, né? Recente. 11,5% de negros analfabetos, perto de 5,2% de brancos que são analfabetismo. Então, eu preciso mudar as bases. Eu preciso mudar as bases, sempre. Não tem outro caminho. E um ponto que eu acho que até momentos como essa nossa live está sendo, né, da importância disso, a gente não pode deixar isso apagar. A gente não pode ficar quieto e vocês, negros, não podem se calar e muito menos deixar que nós, brancos, nos calemos sobre isso. Sim. Sabe? É fato que, sim, todos somos iguais, quem tem alguma base de espiritualidade, não estou falando em termos de religião, estou falando de altruísmo, né? De humanidade, de fraternidade, espiritualidade nesse sentido. Vai pensar, assim, pela situação de igualdade, óbvio que nós vamos, né? Mas se a gente começa a ir para o discurso do racismo reverso, do que, assim, raça humana e tudo mais, a gente está anulando toda uma luta e repetindo o erro do nivelamento por baixo. Sim. Botar todo mundo no mesmo balaio. Então, assim, para que vai dar tanto foco no negro? Meu amigo, não está dando tanto foco no negro. Negro não teve foco durante muito tempo. Não está dando foco. Ele está sendo inserido, sim, para começar a participar. E a gente não enxerga isso ainda. Que falar de movimento de inclusão, da presença do negro, da presença do LGBT, etc e tal, não é privilégio. É fazer a conquista do espaço que brancos, homens, sempre tiveram. É gozar de direitos civis, né, Rodolfo? Simples. E ninguém tá querendo chegar lá e falar assim, se o negro entrar na universidade, o branco não vai.
Ah, não, porque vai diminuir o número de vagas. Vamos então investir, vamos fazer movimento para aumentar o número de vagas nas universidades. Por que impedir o negro de estudar? Exatamente. Ora, E outra questão, assim, como falta visão científica, né? Quando a gente pega e começa a falar sobre, hoje, no caso de hoje, nós estamos falando sobre a questão dessa movimentação de quantas políticas públicas falham dentro dessa questão dos negros, né? Ao a gente olhar para isso, a gente não está deixando os outros problemas de lado, gente. A questão é que essa questão. Bom, a gente acabou de mostrar os dados, isso é um problema sério. A gente precisa saber onde estão esses problemas para poder resolvê-los. Não é achar culpado e começar a atirar nele, gente. A gente precisa resolver os problemas. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, por exemplo, não é que os homens não morram. Para com isso. A gente está focando num problema para poder resolvê-lo. Simples assim. Então, quando você quer simplesmente diminuir um discurso, você não está tendo o olhar científico das coisas, você não está tendo o olhar macro das coisas. Exato. É simples. A gente fica revoltado, né, gente? E agora, Rosi, como é que a gente fecha essa redação, né? Né? A redação. Tem a redação. A redação. A redação. Então, gente, porque exatamente, a gente falou que ia fazer uma live de 1 hora, mas não rolou. A gente não conseguiu. O assunto... Não dá, né, gente? Não dá, o assunto não dá. Nossa, é muito grata, Sama, muito grata você falar isso. E pro mundo, nossa, vai ficar aqui demais, pro mundo. Demais. Ouvir. Eu que agradeço vocês pelo convite, é muito importante falar sobre isso. Eu conversei com a Rosi hoje, mais cedo, eu falei, nossa, Rosi, frente a tudo que está acontecendo, eu gostaria muito mesmo, o convite foi muito providencial, eu gostaria muito de falar abertamente sobre isso, e mais uma vez, né, como educadores que nós três somos, a importância dos argumentos, né, a importância de calcar e calçar o que a gente fala. Não é uma opinião, eu acho, a gente não pode contrapor nada com achismo. Eu preciso de uma leitura, eu preciso de dados, eu preciso de toda uma vestimenta para chegar e falar, né? Por isso que eu falo, esse discurso, tudo que eu trouxe aqui para vocês é uma reprodução de fala de autores maravilhosos, autores negros, que tem aí uma linguagem didática, não é uma fala acadêmica. Eu estou muito feliz porque a semana passada, pela primeira vez, 5 livros de autores negros, 5 livros estiveram no hall da Veja, entre os 10 mais vendidos, os 10 mais lidos. Eu estou feliz porque os brancos estão comprando os livros de autores negros, dado que a gente acabou de falar, né? Como que eu sei disso? Infelizmente, a população negra muitas vezes não tem esse alcance ao livro, à leitura. Então, eu sei que isso está saindo das bases e está indo, de repente, para o colo de algum branco, de uma família branca de autor, um autor negro. O Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, ficou em primeiro lugar a semana passada. Racismo Estrutural teve um lugar de um potencial muito grande também, do Silvio de Almeida. Fiquei muito feliz com isso. Muito bom. Assim, só para poder fechar nossa redação, né? Então, como a gente começa falando das políticas públicas, seria interessante que o primeiro parágrafo fosse realmente apresentada essa questão do que é a política pública e onde ela está falhando, que aí, no caso, a gente trouxe das questões dos negros. Ali você pode escolher, gente, vocês podem escolher 2 elementos, porque a gente entregou para vocês vários, né? Então, foi falado sobre a questão da natalidade, da violência, do emprego, do emprego, da questão social, da saúde. Fala, Rodolfo. Só para lembrar também, na hora do pessoal poder escrever, quando vai falar de políticas públicas, também pode usar a expressão políticas afirmativas. Sempre que a gente fala de política pública de massa,
né, que direciona assim, a um grupo em massa com a finalidade, né, de sanar algum problema, alguma mazela social, etc., é muito frequente a expressão políticas afirmativas, porque aí você busca dar representatividade para esse grupo por meio de uma ação, né, e muita gente vai discutir que isso é forçar a barra. Não, não é forçar a barra. Tá? Se fosse forçar a barra, você emite um mero decreto revogando o direito de livre expressão, assim como aconteceu em 1968, sendo bem explícito. Né? Isso é empurrar de goela abaixo. Agora, nós temos uma parcela dentro de um sistema democrático que não é atendida, numa questão básica, garantida como direito humano, isso não é empurrar a goela abaixo. Isso é fazer com que, de fato, esse direito seja para todos. Por isso que a gente fala em políticas afirmativas. A lei de cotas é um exemplo de política afirmativa. Políticas de distribuição de renda são exemplos de políticas afirmativas. Então, quem quiser usar essa expressão também, fica aí, é bonito e é correto. Tá. Perfeito. E aí vocês têm aí, dentro do desenvolvimento da redação, vocês podem escolher algo que a Selminha falou, muito bem, assim, embasado, não tenho o que discutir. E a proposta de redação, gente, a proposta de intervenção, embora eu não acho que esse tema seria um texto de Enem, infelizmente, por enquanto, mas, por enquanto não, né? Por enquanto, calma, né? Porque ainda ele pode surgir. Um dia. Nas demais faculdades pode surgir, né? Ainda mais que, como, assim, não é graças a Deus, não posso falar isso, mas está surgindo essa movimentação, é o ano da justiça, né? De realmente falar, de mostrar o que está acontecendo, de mostrar como há esse sofrimento e como realmente há opressão. Então, é um tema recente que pode aparecer, sim, em tema de alguma faculdade aí que vocês prestarão, inclusive particular. Então, se vocês quiserem colocar a proposta de intervenção, é justamente trazendo de como é necessário conhecer esses dados para que haja a fiscalização do Estado, a efetivação de ONGs, da parte social, sim, né? Além dessa continuidade do cumprimento de cotas, até que elas não sejam mais necessárias, tá? Dentro do seu texto, realmente como proposta de intervenção. Então, dá para poder fechar. Esse é um tema até fácil, pensando nessa questão quadradinha da redação, né? Porque o levantamento de dados, tá vendo o que falta? Então, como que eu vou fazer para poder arrumar? Eu vou ter que aplicar no problema, né? Seja por investimento público, seja por investimento privado, né? Então, isso deve permanecer. E assim que você fecha um bom texto. Fechamos aí? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que bom, gente. Que legal. Eu agradeço. Obrigada. Demais, assim. Agradeço você, agradeço a todos que assistiram. Super obrigado, Selma. Muito, muito obrigado pela participação no projeto. Obrigada. E, Rosê, a experiência também deu certo, né? A coitada da Selma foi uma cobaia aí. E que cobaia fantástica, velho. Uau! Agora eu quero saber. Tragam mais pessoas. Começar a trazer convidados. Muito bom, muito bom. Blogueirinhos total. Muito legal, gostei. 2 feras aí. Não vejo a hora de a gente voltar para trocar ideia no colégio pessoalmente, né? Ou em outro contexto, e que isso tudo passe rápido para nos vermos pessoalmente, né? Sim. Mas logo passa. Graças a Deus a gente está tentando se virar, né? À medida do possível aí. Nós estamos vivos, já é um bom sinal, né? É um bom sinal, ainda bem. E assim, fazendo o lado poliana da vez, né? Como vocês bem me conhecem, né? Olha que oportunidade maravilhosa a gente está tendo, né, gente? Então, é isso. A gente aproveita, tirar. Como que é fazer o suco do limão? Do limão à limonada. Limonada também, né, Rodolfo? Eu prefiro uma caipirinha. Ups! Eu também! Verdade. Então, muito obrigada a todos que assistiram. Gente, eu fui acompanhando aqui. Eu não leio os comentários, não tenho coordenação, mas obrigada aí pelos comentários, pelo pessoal que assistiu. Beijo, gente. Gratidão, viu?
pela contribuição. Muito obrigada, viu, gente? E começa o panelaço no Baixo Augusta. Aê! Panela. Então tá, beijos. Tchau. Gente, super beijo para vocês. Obrigado e até o próximo R3D2 aí, que a gente libera o tema um pouquinho antes e convida todo mundo. Aê! Tchau, tchau. Tchau, tchau.